Boa noite. Estou aqui para mais uma edição do Crocheti, a 26ª edição do Crocheti. O Crocheti, para quem não conhece, para quem ainda não assistiu, é um espaço para tomar um chá, fazer um crochê, o meu chazinho, fazer um crochê e matar saudades nesse tempo de pandemia. E falar de coisas boas, porque a gente precisa, né? E o assunto de hoje do Crocheti é... E quando a gente não sabe nada de crochê ou de tricô, e eu vou falar mais dessas duas técnicas que são as que eu tenho mais conhecimento. A do crochê é que eu domino mais, sei muito além do que o tricô. E oi, Beth! Oi, Andréia! Sejam bem-vindas, boa noite, boa noite. E então, e as pessoas me perguntam muito, né? Por onde eu começo, por onde que a gente começa. Boa noite, Cláudia. Então, e aí hoje eu não tenho de novo um convidado específico. Hoje, oi Eunice, boa noite para todo mundo que está chegando. Hoje os convidados são vocês. Então, para quem quiser fazer parte do bate-papo, boa noite, Novelando. Serão todos bem-vindos e a gente vai construindo essa conversa conforme vocês forem perguntando e conforme vocês quiserem participar, tá? Eu tenho aqui, bom, vou começar contando que eu aprendi a fazer crochê. Eu imagino assim pelos tempos, assim, pela minha memória, que eu devia ter uns 8, 9 anos por aí. Boa noite, Hildegarten. Boa noite, boa noite. Então, eu era pequena e eu queria... As minhas avós faziam. A minha avó materna e a avó paterna, as duas faziam. Hildegard. É diferente, difícil de pronunciar para mim. Boa noite, Gracie. Então, e aí o que aconteceu? A minha avó canhota, ela, por ser canhota, ela teve mais dificuldade de aprender, porque ela viveu num tempo em que as pessoas... Obrigado, Beth, Moa, ficou mais fácil para mim. Boa noite, Cleusa, boa noite. E aí, o que acontece? A minha avó canhota, ela viveu num tempo em que ser canhoto era... As pessoas não entendiam bem e muitos consideravam isso uma maldição, uma coisa que não era uma coisa legal, assim. Então, ela teve um período da vida dela em que amarraram a mão esquerda dela na escola para que ela aprendesse a usar a mão direita, que era o correto, assim. Então, ela aprendeu a usar as duas mãos para muitas coisas, mas claro que ela não desenvolveu, só que ela era teimosa, ela gostava de usar a canhota. E aí ela não tinha assim a mesma habilidade, assim, a motricidade fina, né? Como quem trabalha sempre com a mesma mão desde criança. Mas ela era persistente, então ela fazia muitas coisas com as mãos, né? Ela costurava, ela fazia massagem, ela fazia crochê, fazia tricô. Muitas pessoas apanhavam para usar a outra mão.
Então é bem complicado isso. E aí, não só dela, mas eu já ouvi de muitas alunas que as pessoas canhotas, elas não podem fazer trabalhos manuais. Eu já ouvi isso. E eu achava isso um absurdo, porque a minha avó fazia. Mas ela também contava que ela fazia escondido. Então ela foi aprendendo olhando, observando, e não lembro, ao menos dela contar, assim, de ter alguém que sentou do lado e ensinou para ela. Então ela aprendeu assim, mais à distância, né? Boa noite, Clarice. Boa noite, Dulce. E aí, então, bom, mas aí essa avó foi, na minha memória, foi a primeira que parou para me ensinar o crochê. E aí ela foi lá, me trouxe um fio, que é um fio que não é muito fininho assim, mas também não era muito grosso, e me deu uma agulha para fazer a roupinha para minhas bonecas, né? A meta era vestir as bonecas. Muito bem, eis que eu vou passar uma tarde com a minha avó paterna e levo o meu crochê bem feliz para fazer. E ela me olha com aquele fio. Deixa eu ver, assim, era uma agulha 1,75, tá? Um fio Anne. E aí ela me olha com aquele fio e diz: não, esse fio aí. E eu fui toda feliz, mostrar o crochê que eu estava fazendo, porque a minha avó paterna, ela era destra. E ela fazia aquele crochê filé, aqueles rendados, assim, uns crochês delicados, todos desenhados. E só que com linha muito fina, muito fina. E então ela disse: não, isso aí não se faz crochê com esse fio e com essa agulha. Tu tem que aprender a fazer crochê com fio de verdade para crochê e tal. Gente, eu me apavorei. E aí eu tenho guardado a agulha. Eu não sei se vocês conseguem ver a espessura da agulha. É uma agulha 0,6 milímetros, tá? E a linha era uma linha que aquela Mercê Crochê, não lembro que número, mas enfim, era muito fina, parecia uma linha de costura. E aí, mas eu aprendi, então eu fazia com essa avó, assim, eu fui aprendendo mais técnica, né, assim, uma coisa com mais regra. E com a outra avó eu fui aprendendo mais criatividade, porque como ela precisou de criatividade para fazer, ela era o que ela sabia ensinar. Boa noite, Liz. Boa noite, Jandira. Boa noite, Artes da Nani. Então, eu aprendi, mas eu lembro que foi muito difícil, assim, para enxergar o ponto, para entender o ponto. Claro que com um fio um pouco mais grosso, me parecia mais fácil, porque e daí a gente vê ficar pronto também. Boa noite, mames. E bom, eu sei que e aí tá, aprendi, fiz algumas coisas para as bonecas, mas é claro que nessa idade a gente não para muito para fazer, né? Naquele tempo a gente brincava na rua, corria, fazia outras coisas. E quando eu fui mãe jovem, e a minha filha precisou de blusão, colete para ir para a escola, eu resolvi retomar essas artes, porque na época naquele ano, eu lembro que era muito caro comprar ainda um blusão de lã, um colete de lã, e valia a pena comprar o fio e fazer. Né? Porque hoje nem sempre a gente botar só assim o valor do fio e o valor do produto pronto, hoje a gente encontra, claro que não com a mesma qualidade, mas a gente encontra produtos prontos mais barato do que o fio, né? Mas enfim, valia a pena e eu disse, tá, eu quero fazer isso aí, de novo. E aí eu tava convivendo de novo com a minha avó canhota
E aí eu comecei a fazer de tricô, um colete de lã. Essa lã acrílica, essa comum que a gente, né, mais usa. Eis que meu ponto era muito apertado. A avó não soube me ajudar ali a trocar de agulha, porque muitas vezes a gente tem que trocar a espessura da agulha e tal. Eu sei que eu tensionava muito, eu queria aquele colete pronto rápido. E aí caía ponto. E aí, não sei se vocês, quem faz tricô e aperta muito ponto, o que acontece? Tu deixa escapar um ponto da agulha, é muito mais fácil de perder o ponto da agulha, e aí tu perde o ponto. Ele cai, abre o trabalho, aí tu tem que recomeçar, porque é super difícil de resgatar um ponto que está muito apertado. Então, eu perguntei para minha avó, não dá para fazer isso aqui de crochê? Não tem uma agulha de crochê grossa que desse para fazer? E ela tinha uma agulha grossa de crochê que era raro, era raro encontrar. E aí, até vou pegar ela aqui, que era grossa, mas nem é tão grossa. Hoje tem muito mais grossa, né? Que foi essa agulha aqui, que eu guardei pra mim. E aí eu consegui fazer o colete de tricô da minha filha. Bom, fiz o colete rapidinho, 2 tardes estava pronto, um crochê, eu sabia o básico. Eu disse, não faço mais tricô, vou fazer crochê. Boa noite, Eliane. E aí, a partir dali, eu comecei a trabalhar com lã, fiz várias, daí fiz colete, daí fiz blusão, daí fiz outras peças para minha modelo. E depois, mais adiante, começou essa onda do tapete, de trabalhar com barbante. E daí foi onde eu continuei trabalhando com fio grosso, né? Com fio mais espesso. Fiz alguns trabalhos com linha fina, com linha delicada, mas é claro que o barbante, que a lã, a gente vê rápido, pronto o trabalho. Ele rende, se a gente quer vender, né? Se quer fazer para vender, ele tá pronto mais rápido, enfim. Muitas coisas aconteceram a partir daí. E no meio dessa história toda, eu, que não era professora de crochê, mas era professora, aliás, sou professora, né? Sou pedagoga. Num momento da minha vida que eu estava desempregada, surgiu a oportunidade de ser professora numa loja que vendia aviamentos. E a partir daí é que começaram esses questionamentos sobre, afinal, qual é a regra? Porque quando uma criança entra na escola, ela vai lá, tem assim, mais ou menos um passo a passo, assim, começa a aprender as vogais, aí depois as outras letras do alfabeto, enfim, são etapas, né, que a criança vai aprendendo, ou o adulto que está se alfabetizando vai aprendendo. No crochê, em tese, assim, eu ouvi muitas histórias, eu ouvi muito falar que, teoricamente, teria, assim, uma regra, né, que deve começar, todo mundo deveria começar com uma linha fina a fazer um biquinho no pano de prato. E isso, Beth, foi lá que a gente se conheceu, acho que foi na primeira versão ali da loja que a gente se conheceu. Se não foi na primeira, foi na segunda etapa. Ó, a Jandira quer participar. Isso, e aí a gente vai aprendendo os pontos básicos, mas é preciso aprender todos os pontos básicos e depois aprende a juntar? Precisa ser assim? Ó, a Jandira desistiu. E aí, o que eu gosto de fazer? Como eu tive essa experiência com a minha avó criativa, e que ela dizia que fio era fio e que dava para fazer, e isso eu aprendi com ela, e as minhas alunas devem saber que eu também digo isso, né? Qual fio
Um tempo atrás vinha escrito nos rótulos, hoje eu acho que não tem tanto. Mas quando eu comecei a dar aula, 17 anos atrás, vinha escrito no rótulo, fio para tricô e linha para crochê. Então tinha essa classificação, assim, essa separação do que era para tricô e para crochê. E aí, disse, como assim para tricô? Mas é fio, né? E a gente tem uma agulha, e é claro que tendo uma agulha adequada àquele fio, a gente consegue fazer, tanto tricô quanto crochê. E é isso. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu disse, não, quando a pessoa chega na minha aula e me pergunta para onde eu começo, eu pergunto sempre o que a pessoa quer aprender, né? Por onde a pessoa gostaria de começar. E aí, eu não sei quem mais está por aí, se alguém quiser entrar para contar, Beth, se tu quiser entrar para contar, sintam-se à vontade para contar como é que vocês começaram. Bom, tem essa teoria. Sim, hoje fazem até com sacola plástica. Aliás, fios, né? Eu já vi, teve uma aluna uma vez, chegou para mim com um fio, o tecido, ela comprou, não sei da onde que ela trouxe, mas eram fios do tecido. Quando sobra da costura, era um fio grosso, firme, desses sacos de algodão. E aí era todo emendado, assim, então eram fios cheio de nozinhos e aquele fio super firme, assim, parecia um barbante, assim, um fio de algodão super bom. É fio, né? Dá para fazer com sacola plástica, o fio de malha. Hoje é também, né? Que começou com uma função de ser resíduo da indústria, de ser retalho de tecido. É tecido e a gente pode fazer tricô e pode fazer crochê. E claro que nesse tempo que eu dou aula também surgiram várias possibilidades de fios, fios com bolinha, com pelo, com cores, né? Não só cores lisas, como cores, como esse fio aqui, que eu fiz eu não consegui aprontar minha blusa para hoje, então eu estou exibindo esse meu chale de ombros, que tem amanhã uma oficina na Modateca. Depois eu falo um pouquinho mais dessa oficina. Boa noite, Mara. E aí, se vocês me perguntarem por onde deve começar, e eu diria por onde vocês querem começar. Eu não acho legal alguém que queira fazer tapetes, né? A pessoa chega com vontade de fazer tapetes. E se eu disser para ela, não, tu tem que começar pelos biquinhos do pano de prato. Essa pessoa vai desanimar, porque ela vai demorar muito para ver o ponto, vai demorar muito para enxergar. Ó, já tem aqui, ó, informação de que sacola plástica já faziam no passado. Tem muitas coisas que se faziam no passado e que a gente retoma dizendo que é novo. Não é só isso. E aí, na minha opinião, né, essa pessoa, a tendência dessa pessoa é acabar desanimando e dizer que crochê é muito demorado, que crochê é muito difícil, mas na verdade ela queria fazer tapete. Então, por que não começar pelo tapete? A gente pode aprender todos os pontos, a base do crochê, enfim, e evoluir com aquele fio que a gente tem vontade de fazer. A minha vontade é fazer uma colcha. Então tá. É claro que a gente não vai iniciar com esse projeto colcha, que é um projeto muito longo, se a gente pensar na colcha pronta. Mas eu posso pensar em começar por um quadrado, né? Aquele quadrado da vovó, aquele que é super gostoso de fazer, que flui, que a gente exercita super
super exercita a mão, concentra. Então, eu posso fazer quadrados e depois montar minha colcha, né? Então, eu diria que não tem um trabalho certo para começar. Eu daria algumas dicas para começar. Boa noite, Tânia. Eu diria assim, escolha um fio que... Isso, a Dulce, que está fazendo... Ela tem uma ideia de fazer uma colcha, e aí ela começou pelos quadrados e agora está montando a colcha. Então, a minha sugestão é, use um fio claro, uma cor que tu possa enxergar bem o ponto. Porque se a gente usar cores escuras, no início tu não enxerga. E aí, não enxergando ponto, vai criar dificuldade da gente não enxergar e não saber o que está fazendo direito, e aí dá o desânimo. E a ideia é não desanimar, a gente precisa ver crescer um pouco o trabalho, a gente precisa ver dar certo para não desanimar. E isso faz com que a gente queira fazer de novo e fazendo mais, e aí deu. E aí daqui a pouquinho já virou um vício e aí é difícil de largar. E então é isso, a minha sugestão. Boa noite, Dilna. É assim, mas se vocês querem fazer biquinhos de pano de prato, ok, comecem pelo biquinho do pano de prato. Então comecem também a mesma sugestão, uma linha clara, que até pode ser um fio colorido, matizado, mas que ele seja claro para enxergar bem. A outra coisa que é importante é agulha ajustada, né? A gente começando com uma agulha ajustada na mão. No início a gente vai experimentar tipos de agulha que fiquem boas para trabalhar na mão. No começo eu achava super boa essa agulha aqui. E eu gostava dela porque ela tinha um lugar, não sei se dá para ver aí, ó. Ela é achatadinha aqui no meio. E eu usei por muitos anos essa agulha, muitos anos, e demorou para aparecerem agulhas. Aí vieram primeiro essas agulhas assim cinzentas. Essa agulha cinzenta eu particularmente não gosto, na minha opinião ela tranca um pouco na hora de fazer o trabalho. Mas há quem goste. Se for usar dessas aqui, daí eu já prefiro essas que são coloridas, né? Que tem o mesmo efeito dessa, ó. Essa aqui é prateada. E hoje já não desliza tão bem, porque elas vão gastando, né? Por causa do suor da mão. Mas essas assim, coloridas, elas deslizam bem no trabalho. Hoje eu gosto de usar essas agulhas que tem um cabinho, ó, que ela tem um lugar que fica maior na mão para segurar. E isso também é importante porque a gente precisa cuidar das nossas mãos. E aí, para começar, tudo que a gente está treinando a mão, treinando a musculatura, cansa, né? E aí, se a gente precisa de ferramentas boas e que fiquem confortáveis na nossa mão, e aí vai ser, para cada mão vai ter uma ferramenta mais confortável que outra. Não vou dizer assim, comprem esta aqui, que essa aqui é a melhor de todas. Essa é que eu gosto, tá? É a minha preferência. Até tem uma outra aqui que a minha preferida mesmo é dessas aqui, ó. Então, que ela tem uma borrachinha aqui, ó. Outra coisa que é importante quando a gente está, principalmente quando está começando, que eu digo para as minhas alunas, é que elas precisam respirar. Porque senão a gente fica muito tenso, né? Por essa coisa de não saber direito o que está fazendo e não saber se vai dar certo, né? E quer ver o resultado. Então é importante lembrar de respirar enquanto se está trabalhando. E aí eu quero saber
de quem tá aí, se alguém quer contar por onde começou e como é que foi, se lembra desse começo de fazer e sintam-se convidadas para fazer parte do bate-papo. Ah, como é que foi? Vocês começaram com linha fina, linha grossa? Onde vocês aprenderam? Tinha essa coisa de ter uma regra por onde começar? Eu, como fui aprendendo um pouco com cada avó e depois fui me virando com revistas, eu tenho essa facilidade, fui aprendendo com revistas e hoje, de uns anos para cá, a gente tem acesso. A internet facilita muito o acesso à informação, mas é claro que nem todo mundo tem a facilidade de pegar na internet ou de pegar numa foto, pegar numa imagem. Como é que foi aí o começo de vocês? E aí? Ninguém? Alguma pergunta? Vocês querem perguntar? Querem participar? Uma outra coisa que é importante a gente aprender é essa linguagem do crochê. Isso eu gosto de ensinar. Mesmo para quem está aprendendo, o nome dos pontos, o nome o nome que a gente que chama assim de um modo geral, porque claro que em cada língua tem algumas diferenças. E aí aquilo que eu descubro eu vou compartilhando com as minhas alunas. A Dulce disse que já fazia tricô e começou pelos quadradinhos de crochê comigo. Ó, a minha mãe começou com 68 anos durante a pandemia. E aí, num efeito contrário, não foi a avó que ensinou para ela, foi a filha. Foi num processo diferente. Ah, começou fazendo florzinha de crochê para costurar num blusão. Aí, Dulce. É, porque eu achei que tu foi muito rápida, assim, no quadradinho, pra não saber nada. Ah, a Mara começou a fazer tricô. Isso, a Mara começou a fazer tricô, fazendo tricô, na loja onde eu dava aula. A Dulce aprendeu no YouTube. Hoje tem muitas informações no YouTube. Ainda e com a pandemia cresceu muito, né? Cresceram muitos canais. E inclusive eu não tinha um canal no YouTube, agora tenho um canal no YouTube. E aos pouquinhos eu vou colocando algumas informações lá, algumas aulinhas gratuitas. Ah, verdade. A Dulce fazia flor e depois fazia tudo redondo, redondo, redondo. A Elis começou fazendo toalhinhas para as bonecas das filhas, que lindas que ela mostrou semana passada. Ah, que legal que tu tá te animando com as lives. Eba! Boa noite, Tricotando em Casa. Boa noite, Maria, da Carinho em Nós. Isso, muitas avós. Eu acho que a geração das minhas avós, assim, foi uma geração que aprendia quem ia para a escola aprendia na escola, aprendia em casa, aprendia porque era uma coisa que as mulheres deveriam saber fazer. E aí depois numa outra, a geração da minha mãe já nem todo mundo fazia, mas ainda fazia e fazia mais tricô. Boa noite, Sandra. Boa noite, Silgi. É,
E daí aos poucos, com a entrada da mulher no mercado de trabalho, muitas mulheres acabaram abandonando isso, como assim, isso é coisa de dona de casa. Só que não, isso é coisa de quem tem vontade de fazer e quer fazer uma arte, quer meditar, quer relaxar, ou quer fazer para trabalhar também. A Beth já sabia, aprendi um pouco com diversas pessoas. Depois foi especializando comigo. Ai, que responsabilidade. E eu aprendi muito desde que eu conheci a Beth, que a Beth então devo conhecer há uns 17 anos, por aí. E desde lá eu aprendi muita coisa. Eu sou muito curiosa, eu vou pesquiso, eu testo, eu faço desmancho e fui tentando me aperfeiçoar também para dividir, né, conhecimento, assim. E isso é muito bom. E a gente está sempre aprendendo. E muitas vezes aprende com as alunas. Eu aprendi muitas coisas também com as alunas, porque às vezes é um ponto, um detalhe que uma pessoa sabe e sabe de um jeito diferente do que a gente sabe. E isso é legal. O conhecimento é uma coisa assim que a gente não perde. A gente só multiplica e não importa com quem a gente compartilha, a gente sempre multiplica. Boa noite, Pamela. Que legal, saudades. Tem alguém aí que quando foi aprender, teve que aprender no pano de prato? Eu não sei se alguém passou por isso. Boa noite, boa noite. Legal te ver por aqui. E isso, conhecimento não ocupa espaço. Verdade, Maria. E a gente está sempre aprendendo. Sempre fazendo. Ó, esse chale aqui, eu vou contar para vocês. Esse chale aqui, ele tem... Ah, que legal, Pamela. Muito legal. Adorei te ver por aqui. Saudade também. Eu conheci a Pamela num tempo em que eu fui promotora da Lina. Da Lina, não, promotora da Círculo dentro da loja Lina. E eu fazia, sabe aquela degustação que tem no supermercado, degustação de alimentos, de suco, de vinho, disso, daquilo. E então eu brincava que eu fazia degustação de crochê de tricô. Então eu usava os fios, né, e fazia amostras e ensinava coisinhas rápidas assim, para quem estava passando pela loja e quem estava comprando fios. Esse chale aqui é uma receita de 1862. Boa noite, Sil. Eu peguei essa receita de uma revista de inverno da Madame Riego. O ponto aqui ele é simples, ele é bem conhecido, é esse ponto dos quadrados. Boa noite, lindona. E ele, olha que legal, ele tem um encaixe para o pescoço. Que eu achei super legal, gostoso, sabe por quê? Ele não fica embolado no pescoço. Porque às vezes a gente veste um chale e ele fica todo embolado. Ó, a Moa disse que aprendeu sozinha olhando a primeira peça, fiz um biquíni de lã, não imaginava molhado e ia pesar. Claro, imagina! Ai, hoje tem fios especiais para fazer biquíni, são ótimos, daí não ficam pesados.
Sim, Maria, recomendação da Maria, um site que eu fui lá olhar as primeiras revistas, acho que ali tem os primeiros registros de receitas de crochê. E até para minha surpresa, a receita desse chale indicava uma agulha 4 milímetros, que pela dificuldade que eu tive quando comecei, eu tive muita dificuldade de encontrar agulhas grossas, exatamente porque eu queria brincar com essa coisa de que qualquer fio era possível fazer, só que eu dependia de ter agulha. Então até me surpreendeu assim ter essa indicação de agulha 4 milímetros numa revista antiga e muitas receitas com lã. Eu imagino que tenha se perdido em algum momento da história das manualidades, tenha se perdido esse hábito de fazer as peças em lã de crochê. E aí ficou só o tricô, e aí até uma coisa que eu tenho curiosidade, daqui a pouco eu descubro e compartilho com vocês. Tenho curiosidade de saber essa história, por que fazia lá com uma agulha grossa, e que agulhas eram essas também, né? Será que, eu não sei se ali já existiam agulhas industrializadas ou não. Coisas para descobrir. Aquele site é maravilhoso, Maria. Eu fiquei horas, foi bom e ruim, né? Porque tu me mostrou uma coisa, depois eu não conseguia sair do site. Eu tinha um monte de coisa para fazer e não conseguia parar de olhar e ficar decidindo receitas. E aí esse chale aqui eu achei legal por causa disso, por causa desse encaixe aqui que ficou super gostoso no pescoço. Não fica aquele embolado aqui. A receita original é um chale de luto. Então, é claro que não seriam essas cores, e eu fiz nessas cores porque eu não queria um chale de luto. E ele é um chale de ombros que se usava mais naquela época, esse chale. A receita original indicava lã. E o resto dessa história desse chale e de como faz e parará, parará, amanhã tem oficina na Modateca e junto com a minha aula de crochê vai ter a professora Renata Ferton, que ela é professora de História da Moda. Então, essa parte da história ela vai contar melhor amanhã, tá? Então, para quem tiver interesse, é amanhã à noite a oficina. Tem um link de inscrição na bio, no meu e no da Modateca, que é a Modateca é a Renata que coordena, que é o Instagram de História da Moda. E tem várias outras coisas super legais lá. Vale a pena. E que mais? Ô, Silmara, tá por aí? Conta pra nós com quem tu aprendeu, como é que tu começou? Por onde tu começou o teu crochê? E a Maria, por onde vocês começaram? Não sei se você... Ninguém quer entrar hoje. Semana passada tinha um monte de gente exibida querendo mostrar o trabalho e hoje ninguém quer entrar para conversar comigo. Vou anotar aqui. E vou botar todo mundo no caderninho aqui. Aí depois eu convido. Eu quero ver. Convido assim para ser convidado especial. Aí de repente as pessoas vêm aqui conversar comigo. E aí, o que mais nós temos para falar? Ah, de pijama tá, deixa, tá bom. Tá, mas conta aí, como é que foi quando tu aprendeu? Tu teve que fazer biquinho de pano de prato também quando tu aprendeu crochê? Ou tu pôde, te permitiram fazer outros trabalhos, trabalhar com outros fios? Como é que foi esse teu começo no crochê? E aí, bem, e aí eu tenho assim, ó, muitas alunas ficam surpresas quando eu digo quando eu pergunto por onde a pessoa quer começar.
né? Que trabalho a pessoa quer fazer. Eu me chama a atenção as pessoas ficarem surpresas, assim. É, eu gosto de dar essa liberdade para as pessoas escolherem por onde elas querem ir. Claro que dentro do que é possível, né? Eu algumas coisas assim eu não digo vetar assim, mas eu alerto, né? Ah, não começa com fio peludo, tu não vai enxergar o ponto, vai ser mais difícil para ti, por exemplo. Mas não que daqui a pouco não possa fazer depois que tu entende o ponto, como é que funciona, né? Não precisa. Ó, Silmara também começou com biquinho de pano e depois foi pro barbante. Tu deve ter pego também. Eu também tive uma fase que eu só fazia tapetes de barbante. Tapete, tapete, tapete. Vendi muito tapete. Pra depois ir vindo fazer roupa, que é o que eu mais gosto, e me especializando em roupa. Que é o que a Silmara faz também. E então, assim, ó, eu acho legal isso da gente fazer fazer o que gosta, né? Fazer como gosta. Ó, a Maria aprendeu com uma tia. Aí a mãe ensinou os pontos. Ó, raridade, aprender com a mãe. São poucas pessoas que eu conheço que aprenderam com a mãe. Aí a Maria disse que nunca foi forte, acho que não queria fazer. Então, Maria, olha aí. Tu não queria fazer, mas aí descobriu o crochê irlandês, que é o que tu gosta, e aí tu foi fazer. E não é um crochê simples. Eu não considero simples, tipo, esse tá no meu caderninho que eu tenho que fazer uma aula, né? Eu preciso estudar esse crochê, eu acho lindo. Ele para quem não sabe, o crochê irlandês é uma renda linda. Tem uma live gravada aí com a Maria, e que ela mostra o trabalho. E claro, e daí quando a gente faz aquilo que a gente gosta, não importa se a linha é fina, grossa, se é fio de malha, por exemplo. Eu não gosto muito de trabalhar com fio de malha porque é pesado. Né? Particularmente, eu evito trabalhar com fio de malha. É claro que ele tem efeitos super legais, a gente tem resultados assim rápidos, né? É lindo para os olhos, mas nem sempre é muito bom para as mãos. Então eu acabo evitando. E até porque eu gosto mais de vestuário, e fio de malha não dá para fazer com. Quer dizer, eu já fiz um colete com fio de malha, ficou pesado. Ó, a Lara não gosta de fazer roupa. E isso, a maioria fio de malha é pesado. Boa noite, Rosângela. Então, a maioria aprende com a avó, com a tia, com a vizinha, com uma professora. Antes até não tinha tanto professor que se compartilhava mais assim em família, né? E até não sei quando é que começaram esses cursos de crochê, aulas de tricô. A Dulce aprendeu a tricô com a mãe. Sabe que o tricô básico eu aprendi com a minha mãe também. Porque a minha mãe fazia tricô. Não sei desde quando ela faz tricô. Até se ela tiver por aí, conta aí, mãe, que eu não sei quando é que tu aprendeu a fazer tricô. Mas eu sei que ela fazia tricô. Ela teve um período que ela fazia aquele tricô máquina, né? Aquela máquina caseira, mas máquina de tricô. E tricô manual também. E eu lembro que eu aprendi o básico do tricô e depois. E aí eu pedi ajuda da minha avó porque eu queria fazer um cachecol de presente. Não lembro se era aniversário ou Dia das Mães. Eu sei que eu fiz o meu primeiro tricô, assim. Logo, pensa, era eu o meu primeiro tricô e eu devia ter uns 10, 12, mais de 10 anos. Pela casa onde eu tava, que eu morava,
eu calculo que eu tivesse mais de 10 anos. E daí eu tinha uma pressa de fazer aquele tricô dar certo. Pensa na tensão. E tava chegando perto do dia e não ficava, e eu deixava cair ponto. Foi um desafio gigante. Não lembro se eu consegui entregar em tempo, não lembro como é que foi isso. A Silmara falou que é um desastre no fio de malha. O fio de malha, eu brinco às vezes que parece que a gente está num cabo de guerra, né? A gente faz uma força para puxar o fio e o fio te puxa de volta. Então essa é a minha sensação, e a gente tem que fazer um exercício muito grande de respiração e de calma para não exagerar, né? Não pesar. Boa noite, Débora. Seja bem-vinda. Quiser contar como é que foi, por onde tu começou a aprender o teu crochê, se tu faz crochê ou tricô. Ai, Maria, tinha medo, agora tem receio do tricô. Não, então, o tricô... Olha a minha história com tricô. Eu parei de fazer tricô quando a Grace era pequena, tá falando na pré-escola, eu não vou fazer as contas agora, mas faz bastante tempo. Que legal, Então, eu tava falando aqui, o fio de malha, Débora, eu não... Eu passo, assim, mas eu ensino, né? Tanto que eu tenho uma turma que só trabalha com fio de malha. E aí o que aconteceu? Eu abandonei o tricô quando a Grace era pequena para fazer o crochê, porque era mais rápido fazer crochê. E ainda hoje o meu crochê é mais rápido. Já melhorei bastante no tricô. Mas enfim, aí quando eu me tornei promotora, eu precisava dominar o tricô para eu trabalhar como promotora, né, fazendo propaganda dos fios. E aí eu botei lá que eu fazia tricô e que eu dava aula de tricô, e aí eu tive que correr atrás. E aí foi quando eu fui para congresso de tricô e fui estudar, e o tricô eu aprendi, dominei a técnica do tricô, uns 10 anos atrás, isso, 8 anos atrás, que eu fui entender bem e dominar bem a técnica do tricô, assim, com mais firmeza, e tanto que no congresso eu já aprendi a fazer várias técnicas de tricô e trabalhar com agulha circular, e aí já vem todo um tricô moderno também. E é claro que a gente sempre tem como aprender, sempre tem. Ó, a Beth também começou fazendo os panos de prato. E os guardanapos pro quarto, sim, tudo para enxoval de casamento. Mas, Beth, tu pegou essa fase, assim, da história que se fazia aqueles guardanapinhos, aqueles que a Elisângela falou que faz de toalha de mesa para as bonecas da filha. Se faziam os guardanapos para o quarto, para o bidê, para a cômoda e para alguns móveis da sala, uns guardanapinhos redondos. E algumas pessoas ainda... E eu tenho revistas também que tem assim um entremeio para fronha ou para borda de lençol. Então, teve uma fase em que aprendia. Então, a ideia das minhas avós era essa, né? Eu ia aprender a fazer crochê para fazer meu enxoval e fazer outras coisas. É claro que eu não fiz bem assim. Mas, né, fiz coisas para casa, mas fiz muito pouco para minha casa, porque quando eu estava para casar, eu comecei a fazer e comecei a vender, que foi a fase dos tapetes. Eu comecei a fazer tapete para minha casa e aí já vendi, né? Aqueles jogos de tapete de barbante. E aí daqui a pouco já vendi de novo e já vendi de novo.
Sim, os guardanapos eram muito lindos. Eu tenho a minha mãe tem uma coleção de guardanapos da minha bisavó e das minhas avós, assim, uh, relíquias, assim, com linhas muito finas, um trabalho delicado, né? Boa noite, Raquel. Boa noite, Sandra. Tudo bom? Saudade. Débora, o fio de malha ele rende muito. Boa noite, Tati. O trabalho com fio de malha rende. Eu acho que tudo são tipos de trabalho. Tem para todos os gostos. E a gente pode começar por onde tem vontade. Eu acho que e pode aprender o básico. A correntinha, ela vai ser a correntinha no fio de malha, ela vai ser correntinha num fio de algodão, ela vai ser correntinha... Ai, gente, esse tripé novo é ótimo. Olha só. A correntinha a gente pode fazer em qualquer fio, né? Ou como a gente falou aqui, um fio de sacola, espero que agora não caia mais. Ai, que medo agora. Ai, na sacola, né, que é o fio feito com a sacola, enfim, com aproveitamento, com a própria malha, a lã, a linha fina. É isso, eu acho que a gente... Ah, pois é, o fio de malha tem... O fio de malha hoje... o fio de malha e aquele barbante que é bem grosso, tem um barbante que é 26 fios, eu acho, eles pesam muito, né? Ai, eu vou segurar isso aqui. Eles pesam muito, então a gente precisa se cuidar e cuidar das mãos. Então tem essa coisa de que precisa respirar, né? E largar assim, e relaxar. O barbante espesso, sim, ele é grosso, ele é super pesado, é lindo, fica lindo um tapete, dá um super efeito. Mas é pesado, né? Cansa a mão, e se a gente não se cuida, é que nem levantar muito peso na academia, assim, né? Tem que cuidar, né? A gente pode fazer, mas tem que ter cuidado. A Maria falando dos paninhos que chamavam de guardanapo de penteadeira. Sim, a penteadeira. É que hoje eu acho que quase ninguém deve ter penteadeira. Não conheço ninguém. Hoje não lembro de ninguém que tenha penteadeira. E era lindo, né? Porque daí tinha aquele... A minha mãe teve uma linda que tinha tinha um espelho e eu adorava ficar me olhando e tal, e os espelhos do lado, assim, se eles dobravam pra gente ver se estava bem arrumada, se estava bem penteada. Ai, boa noite, Débora. Obrigada pela tua participação. Sejam bem-vindas. Elis, tem uma penteadeira. E tu tem guardanapinhos na penteadeira, Elis? Isso, tem que fazer alongamento com as mãos, tem que... a Ana Karina já esteve por aqui ensinando uns alongamentos. Dei uma olhada lá no YouTube. Obrigado, Débora. Toda terça, às 8 horas da noite, tem crocheti, seja bem-vinda. Isso, a moda vai e vem. E aí, vamos resgatar. Já está sendo resgatado. Eu acho que sim, eu acho que a gente está resgatando. Beth, a gente está se permitindo fazer
sem ser um pré-requisito, né? Uma obrigação da dona de casa. Eu acho que isso é muito legal. E se permitindo fazer até como um arte. Eu acho que não como assim como se aprendia né, a passar roupa, como tarefa a ser cumprida, mas como um lazer. Eu acho que e serve também para a gente relaxar, para meditar. Gente, vai acabar o tempo. E vai acabar o tempo e eu quero dizer para vocês que semana que vem tem o lançamento da Caixa de Novembro. A live com a Grace do marketing vai ser na quarta, porque na terça ela não consegue entrar às 8 horas, então a gente vai fazer na quarta às 8 horas, mas na terça eu vou entrar aqui para lembrar vocês e daí converso um pouquinho de novo com vocês. Muito, muito obrigado pela presença de todos vocês e aguardem que daqui até semana que vem teremos mais novidades, como sempre. E amei a participação de vocês, mesmo que não tenha entrado ao vivo, mas todo mundo conversou. Sim, ai que bom. Essa caixa de novembro é uma caixa natalina, então para quem gosta de Natal enfim, não vou falar muito porque daí semana que vem eu conto. Amanhã tem a oficina deste chale na Modateca. Sábado tem a oficina dos quadrados de crochê na Casa Hermosa. É uma oficina que é para fazer qualquer modelo de quadrado. Se vocês tiverem um modelo que vocês querem e não estão conseguindo, ou se vocês querem pedir, começar do zero também, tá valendo, também pode. Quer emendar os quadrados, né? Não tá conseguindo emendar, já tem os quadrados prontos, não consegue emendar, não sabe costurar, enfim. O motivo da oficina são quadrados. E como eu gosto de dar liberdade para minhas alunas, os quadrados que vocês quiserem, a gente faz a união que vocês quiserem. E eu espero conseguir ajudar todo mundo, né? Pode acontecer lá de eu não conseguir alguma coisa, mas quando for fazer a inscrição, já pergunta, já manda um recado. Tem o link da Casa Hermosa, tá na minha bio. Se não achar o lugar de inscrição da oficina, me chama que eu ajudo. E gratidão pela participação de todos vocês, pela presença de vocês. Vai ficar gravado. E se vocês souberem de alguém que tenha vontade de assistir, de conversar um pouquinho, semana que vem tem crocheti. E assim, não sei até quando, mas enfim, vamos nos encontrando nas terças às 20 horas para tomar um chazinho e fazer um crochê e bater um papo. Tá bom? Até mais. Foi muito bom. Acho que vai. Aí hoje só porque... Ai, obrigada, Silmara, obrigado. Muito bom. É muito bom conversar com vocês.